Olá pessoal, eu sou o Thiago do Matemática em Movimento e essa é a aula sobre retas. Os conteúdos abordados serão definição de reta, coeficiente angular, equação reduzida da reta e posição relativa entre retas. Desenhando dois pontos no papel, sempre podemos ligá-los com a ajuda de uma régua. O mesmo acontece com pontos no plano cartesiano. Chamamos a linha que liga esses dois pontos de reta, e ela é formada por infinitos pontos. Retas são incrivelmente úteis para transmitir informações de forma visual. É mais fácil deduzir algo a partir de um gráfico do que de uma longa tabela, por exemplo. Nessa aula, aprenderemos a forma matemática de representação de uma reta, como retirar informações úteis da mesma, além de comparar a representação matemática com o desenho gráfico das retas. Determinamos a inclinação de uma reta medindo o ângulo que ela forma com o eixo x. Tal medição sempre é feita do eixo x até a reta, no sentido anti-horário. O coeficiente angular ou declividade é um número real que expressa a tangente do ângulo. São 4 casos importantes: alfa entre 0 e 90 graus, alfa igual a 90 graus, ângulo alfa entre 90 graus e 180 graus e ângulo igual a zero. Para determinar o valor do coeficiente angular, podemos utilizar a fórmula da tangente, utilizando os valores das coordenadas de dois pontos pertencentes à reta. Pelos pontos A e B, podemos fazer yb igual a 4 menos ya igual a 3 sobre xb igual a 2 menos xa igual a 1, resultando em 2 sobre 2, que é igual a 1. Portanto, o coeficiente angular dessa reta é igual a 1. A equação de reta é uma fórmula que representa todos os pontos que pertencem a uma dada reta. Considere a reta y igual a x mais 1. Podemos fazer uma tabela com os valores x e y correspondentes. Poderíamos continuar a lista indefinidamente, pois uma reta possui uma quantidade infinita de pontos. Fica claro que uma tabela não é a forma mais prática de transmitir a informação de quais pontos pertencem a uma reta. A equação da reta é uma forma muito mais sucinta de transmitir esse dado. Se quisermos saber se um dado ponto pertence à reta, basta substituí-lo na equação. Se a igualdade obtida for verdadeira, o ponto pertence à reta. Caso contrário, ele não pertence. Na reta x, y igual a x mais 1, para o ponto A, temos que 1 igual a 2 é igual a 1 mais 1, formando o ponto A. No ponto B, temos x igual a 3 e y igual a 4. Logo, y igual a x mais 1 também. Logo, A e B pertencem à reta. Considerando uma reta qualquer que intercepte o eixo y no ponto P igual a 0q e que tem coeficiente angular m, sua equação reduzida é y igual a mx mais q. O coeficiente angular é m e o coeficiente linear é o termo independente q, e representa a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y. Em outras palavras, o coeficiente angular representa a inclinação da reta e o coeficiente linear representa em que altura a reta está. Note que na equação reduzida, o y sempre estará isolado. Existem outros tipos de formas de equação de reta, como a fundamental e a geral, mas não serão abordadas nessa aula. O importante é saber que com qualquer uma delas pode-se retirar as mesmas informações. Perceba o que acontece com a reta quando alteramos m e quando alteramos q. Ao variar m, a inclinação da reta muda, e para m's negativos, a reta muda de direção. Quando alteramos q, alteramos aonde a reta corta o eixo y, isto é, a altura da reta. Até então, consideramos a existência de apenas uma reta. Quando se tem duas ou mais retas, pode ser interessante compará-las. Chamamos de posição relativa a posição que uma reta ocupa em relação à outra. Considerando duas retas, existem 3 classificações. A primeira delas são as retas paralelas. Retas paralelas não possuem nenhum ponto em comum. Além disso, elas possuem o mesmo coeficiente angular. Nas retas apresentadas, ambas possuem coeficiente angular igual a 1, e vejam que elas não se cruzam em nenhum ponto. A segunda classificação são as retas coincidentes. As retas coincidentes possuem todos os pontos em comum, isto é, as duas retas são, no fim, iguais. Nesse caso, tanto m quanto q, os coeficientes angular e linear,
são os mesmos. A terceira classificação são as retas concorrentes. As retas concorrentes possuem apenas um ponto em comum. Um caso especial é quando duas retas formam um ângulo de 90 graus entre si. Nessa situação, dizemos que as retas são perpendiculares. Nas retas concorrentes, os coeficientes angulares são diferentes. Perceba que as retas se cruzam em apenas um ponto. No caso específico das retas serem perpendiculares, também temos que a multiplicação dos coeficientes angulares das retas é igual a -1. Nesse exemplo, uma das retas tem coeficiente angular igual a 1 e a outra tem coeficiente angular igual a -1. 1 vezes -1 igual a -1, como a teoria mostra. É isso, pessoal. Obrigado.